For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll thank Allah for opening my. Olá, gente, boa noite. O podcast Vozes em Debate tem a honra de receber aqui em nosso estúdio para iniciarmos a semana com chave de ouro com nossa convidada especial, Bianca Veras. Seja muito bem-vinda, Bianca. Agradecemos você ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vinda para uma noite agradável e de uma conversa bem salutar. Agradeço eu pelo convite, de estar aqui presente e fazer um debate, conversar com vocês e com todos os seguidores que estão aí de casa. Gente, vai ter no final, temos aqui uma caneca ofertada pelo Facetep, um dos nossos colaboradores. Linda a caneca, né? Vocês vão participando aí, no final iremos fazer esse sorteio. Bianca, seja muito bem-vinda. Uma honra enorme receber você aqui para brilhantar a nossa noite. Olha. Gente, veja só o que Bianca Veras representa para a nossa sociedade. Bianca Veras é uma mulher que faz a diferença na nossa sociedade pesqueirense. Forte, escutar isso? Tem mais. Mãe atípica, com coragem e afeto, que se revelam em cada gesto, em cada escolha do dia a dia. Formada em serviço social e terapia ocupacional, ela une saberes para construir pontes entre famílias, comunidades e políticas públicas. Bianca atua como conselheira tutelar, levando para cada decisão a sensibilidade de quem entende que o cuidado é uma prática coletiva. Ela compartilha conhecimento e experiência com generosidade, ensinando que a acessibilidade e a participação social não são privilégios, mas direito de todas as pessoas. Com paixão pela inclusão, Bianca trabalha pela acessibilidade e pela participação de pessoas com deficiência intelectual, auditiva e neurodivergente, para que cada voz seja ouvida e cada sonho seja possível. Ela se sente realizada em todos os âmbitos da vida profissional, porque sabe que o verdadeiro impacto está em transformar realidades. É até difícil quando me perguntam qual é a sua profissão. Eu sempre digo qual delas. São tantas, São tantas faces. São tantas faces. E para equilibrar tudo isso, só uma Bianca Veras. Eita, é babado. Bianca é esposa presente e mãe de 2 filhos, e um deles enfrenta o autismo. Por isso, a sua jornada ganhou ainda mais profundidade e propósito. Ela se recusa a ficar apenas na teoria. Estuda, se capacita e se prepara para ser uma mãe completa a cada dia, ajudando outras mães a encontrar caminhos, apoio e esperança. Bianca sabe que a empatia não é apenas sentir, é agir. Ela transforma conhecimento em prática, experiência em acolhimento e cada conquista dos seus aprendizados em ferramentas para quem precisa. E ao fazer isso, inspira quem está ao seu redor a acreditar que mudanças, sim, são possíveis quando há dedicação e humanidade. Bianca nos lembra que a força da comunidade está na diversidade,
na colaboração e na coragem de quem levanta a voz para ser ouvida. Que sua história nos motive a cuidar melhor uns dos outros, a lutar por uma sociedade mais justa e a participar ativamente do nosso futuro em comum. Com todo carinho e gratidão, podcast Vozes em Debate. Com essa justa e merecida homenagem, iniciaremos um papo com Bianca Veras. Me emocionando já de início, né, amigo? Mas você é merecedora, Bianca. E mais, vá onde você é celebrada, não apenas tolerada. Porém, aqui no Vozes em Debate, você será sempre celebrada. Ai. Boa noite, Bianca. Seja muito bem-vinda. Boa noite, faltou até as palavras, né? Depois dessa homenagem tão linda, tão grande, de uma reavaliação de tudo aquilo que eu venho fazendo, não só durante esses anos que eu venho em rede social, mas acredito durante meus 29 anos, que Bianca não foi criada há 2, 3 anos atrás. Bianca é quem ela é desde que nasci. E ter essa reavaliação, eu fiquei até sem palavras, né? A gente tudo aqui conversando, né? Se comunicando, depois disso tudo me deixar sem palavras, rapaz. Mas é porque realmente... Mata uma aguinha. Bom, vou lhe acompanhar, mas Eu peço até desculpa realmente aos- você é tudo isso. aos Você... seguidores que estão em casa, né? Que eu tô assim um pouco gripada. Quem me conhece sabe que eu sou muito alérgica. Mas não ia empatar, de impedir, né? De vir até aqui conversar com vocês. Foi realmente, Bianca chegou aqui hoje com essa sensibilidade em sua física, né? Fisicamente. Foi. Eu disse, aconteceu de um tudo, viu, pra eu não estar. Foi. Mas quando eu gosto de ser desafiada, parece que quando vai acontecendo um monte de coisa, eu digo, é pra eu ir mesmo. Que o inimigo tá dizendo, não vai, mas eu vou. E graças a Deus que você está aqui. Essa mulher com várias faces e que dá conta de todas, viu? Não sei como, mas não. Bianca, vamos iniciar falando aqui do TDAH, do autismo, né? Que, como eu falei aqui na homenagem e repito, você não ficou só na teoria, você foi buscar na prática, buscar na ciência e buscar nos estudos, para você conseguir ser essa mãe exemplar para o seu filho que contém autismo, né? Como foi essa descoberta? Como foi essa luta? E como é inspirar outras mulheres a seguir o seu exemplo? Quando eu cheguei logo aqui de princípio, que tu me disse, já tô chamando de tu, viu? Pode. A noite é sua. Que recebeu esse feedback. Não gosto muito de falar olhando para cima, eu gosto de falar olhando no olho, de conversar. Com quem me encontra na rua sabe que eu amo conversar, falo pelos cotovelos. Mas, enfim, eu acho que tudo na vida a gente nasce com um propósito. Para tudo. E eu sou uma mulher de fases. Várias fases. Não é à toa que eu também tenho TDAH. São vários hiperfocos. Mas eu comecei, vamos supor, numa vida escolar bastante, vamos dizer assim, incompreensível, sabe? Não, eu não entendia o que estava acontecendo. Eu sabia que eu não tinha paciência de ficar ali. Eu sempre fui do agir, de estar em movimento. Isso depois eu ia entender futuramente o que seria, né? Mas, quem já foi aí a diretora da escola, Silvia, minhas professoras sabem que eu sempre fui muito espivitada, vamos dizer assim, né? Não parava no canto, era toda elétrica. Mas aí, quando terminou a vida escolar, eu fiquei com isso, o que é que eu vou ser? Tem essa cobrança, né, dos jovens quando Sim, terminam, o que vai ser. É tanto que eu não tento passar isso muito para os meus filhos. Mas tem essa cobrança já na hora de decidir. Aí eu lembro que com 15 anos eu decidi já que eu queria trabalhar. Não queria, já tive vários privilégios, eu vinha de uma escola particular. Aí eu decidi que ia trabalhar de dia e estudar à noite. Não porque necessitava, mas porque queria ser independente, Aí comecei com 16 anos, aliás, não foi com 15, foi logo com o jovem aprendiz, com 16 anos, meu primeiro emprego. Carteira assinada, com 16 anos, ó. Aí comecei a trabalhar,
no período mais de festividades, né, no comércio, depois Uhum. trabalhei e fui pesquisando o que é que eu vou ser, qual é o caminho que eu vou seguir. Fiz faculdade de odonto, que eu acho que poucas pessoas sabem. Realmente. Fui-me embora fazer odonto. Teve o primeiro período, eu digo, meu Deus, como é que eu vou dizer ao meu pai que eu não quero isso? Eu que falo pelos cotovelos. Ficar numa cadeira de dentista, com o paciente de boca aberta, só eu falando, sem poder se comunicar, eu disse, não dá certo. Não dá certo. Ainda fiz o segundo período, no segundo eu retornei. A pesqueira disse que não queria. Sempre muito decidida, acho que para minha família, sempre foi tudo muito de assustar. Casada com 19 anos. Pai, eu dizia, você tá grávida, minha filha? Eu me diga, não, pai, não tô. Quero desbravar o mundo. E fui fazer serviço social. Fui pesquisar o que era que eu queria. Eu disse, acho que eu me identifico com o serviço social. E me encontrei nessa profissão, assim. Que maravilha. Eu amo ser assistente social, amo o serviço social. E me encontrei e trabalhei dentro dessa profissão. Só que como eu sou de fases, nunca me contive com o comodismo, né? O TDAH sabe o que é isso. Depois dispersa, já precisa de outro foco, né? Para focar. Aí nisso, veio pandemia, veio tudo. Na época que eu fiz serviço social, eu trabalhava na atual gestão, que era de Maria José. Aí saí, e quando eu saí, não retornei porque o grupo político, enfim, não era o que eu apoiava. Só que aí eu sempre fiquei naquela. Não vou ficar parada, não gosto de ficar parada. Na realidade, eu gosto de trabalhar com o povo, falar com o povo, estar no meio do povo. Eu gosto de servir, não ser servida. Eu gosto de servir, aprender e conviver. Aí nisso veio a pandemia, né? Engravidei de Miguel, meu primeiro filho, aquela bola de cristal, né? A gente não tem uma receita de bolo que ensina a ser mãe. A gente vai aprendendo no dia a dia. E com isso a gente vai aprendendo no dia a dia até para descobrir uma neurodivergência, né? Porque eu sempre digo, coração de mãe, ele não nega. É verdade. A gente Não sempre se engana. sabe que tem alguma coisa. Só que era meu primeiro filho. Então, pra mim, tudo era daquele jeito. Não tinha nada diferente. Só que tinha umas coisas que começaram a pontuar. Minha mãe, parentes, eu digo, epa, se o povo de fora já estão pontuando, então não sou eu. Isso o Miguel tinha em torno de 9 meses, vamos supor. Aí eu disse, não, ele tá muito dentro de casa. Muito em TV, ainda não tinha nem essa história de celular. Era muito galinha pitadinha, DVD. Aí eu disse, vou botar Miguel no mundo pra fazer atividade. Levei ele para natação e aí eu fui tendo convivência com outras crianças e fui observando o desenvolvimento e o comportamento dele para outras crianças. Miguel, ele tinha um apelido que era o poderoso chefinho. Ele não expressava nenhuma emoção no rosto. Era sempre sério. Que isso, futuramente, eu ia saber que era uma característica do autismo. Que na época eu não sabia. Fazia palhaçada, fazia tudo, ele era ó, fechado. Suava muito as mãos, os pés. O médico sempre tudo é tudo normal. Quer dizer, tem alguma coisa aí. Só que também não é fácil assim, não, para a mãe aceitar, né? Isso eu dizia no meu consciente. Meu inconsciente, né? Aí foi criando, né? Me fizeram blogueira. Eu não nasci blogueira e nem de um dia para outro eu vou ser blogueira. Eu uso muito terapias de cozinhar, adoro cozinhar. É um dos meus hobbies favoritos. E comecei a cozinhar. E o pessoal, poxa, receita. Aí eu dizia, se eu fosse blogueira, vocês não pediam para postar. Vocês só estão dando engajamento porque eu não sou. E aí veio a pandemia, tudo, e do mesmo jeito que eu ajudei, acredito que ajudei outras pessoas, essa pessoa também me ajudou. Porque eu sou muito elétrica, imagina isso dentro de casa. Então, a rede social me ajudou muito. E o que eu apresento sempre nas minhas redes sociais é meu jeito de ser. É quem é Bianca na vida real, não tem ali um personagem ou uma pessoa engessada. É Bianca. Eu até brinco que agora eu tenho que dividir quem é Bianca e quem é Maiara, porque meu sobrenome é Maiara. Mas, enfim. Aí nisso a gente começou a vida de internet, redes sociais, ganhar conhecimento, ganhar voz, trazer informações, dicas, ser voz de outra pessoa que já foi silenciada. E aí começou. Movimento, vida em movimento. E
a gente começou as possíveis investigações de Miguel. Por isso que eu digo assim, não foi de princípio autismo. Primeira a ser pontuado foi a escola, que é onde ele começa a ter outra vivência, com outras Contato com outras crianças, crianças. com professores. Só que aí ele vai chegar à escola, não vai dizer, olha, mãe, sua criança tem isso, até porque quem vai dar o diagnóstico são os profissionais. Isso Miguel tinha 2 anos, vamos supor. Começou a vamos procurar o psicólogo. Só que Miguel, quando ia começar, aí veio a pandemia. Recolhe essas crianças, coloca tudo dentro de casa e todos esses sintomas são abafados. Porque quando era para ser aflorados, abafaram. Aí volta a vida social, enfim, aí começou. Primeiro vamos pro psicólogo, porque todo dia era uma reclamação na escola. Todo dia era uma reclamação, porque a gente não entendia, não compreendia Miguel. E assim, eu sempre fui muito de conversar com ele. Só que Miguel não falava, mas eu entendia tudo. Primeiro, vamos dar foda, ele tem uma dificuldade. Mas eu disse, mas eu entendo tudo que ele fala. Ninguém entendia. Ele falava, apontava, mostrava, eu entendia. Coisas de mãe. É verdade. A mãe entende. Aí começou as investigações, né? Começou a achar que a mãe estava doida, atrás de doença. E eu digo, eu prefiro pecar por excesso do que por falta. Então, até onde eu for por excesso, eu vou. Porque lá na frente, eu vou dizer, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Se não foi, se não teve, ok, eu fiz minha parte. Mas por falta, eu não admitia ser por falta. Então, assim, eu fui contra tudo, contra todos, porque eu sabia, e eu sabia que meu filho não ia me ter para sempre. E como tudo na vida é propósito, uma vez eu assisti numa palestra de serviço social, né, quando começou a entrar muito na neurodivergência, uma vez uma neurologista disse que o cérebro ele é treinável. Então, quanto mais cedo uma criança for diagnosticada, melhor ainda, porque a gente vai treinar o cérebro. Porque, como a gente estava conversando sobre níveis de suporte, que muita gente acha que autismo só é o que tem nível 3 de suporte, que hoje em dia está até para ser banido, não tem níveis de suporte. Porque nível de suporte é uma palavra que não é tão técnica, é a quantidade de terapias, de horas, de suporte daquele profissional que essa criança vai ter. Então, existe a criança nível 1 de suporte verbal, como existe também não verbal, que é quando não fala. Existe a criança com nível 2, nível 3, e assim vai as lutas, né? De cada mãe, cada família atípica. E quando a gente foi descobrir, quando foi fechar o diagnóstico de Miguel, foi ano passado. Com quantos anos? 7. 7 anos. 7 anos. Começou com 9 meses a pesquisar. Com 7 anos foi quando fechou o diagnóstico. Porque aí começou uma rotina intensa de terapias, de fono. Aí a terapeuta, a psicóloga, né, vê que não é só com ela, que tem porque primeiro foi para a psicóloga. A psicóloga faz a avaliação, ela não dá o diagnóstico. Ela faz a avaliação e ali ela vê se a criança precisa de um apoio de algum médico, se tem algum transtorno. Ela tem essa desconfiança porque ela é treinada para isso, né? E aí ela encaminhou Miguel para um neurologista, um neuroinfantil ou um psiquiatra infantil. E assim, eu até fiquei na dúvida de levar para o neuro e para o psiquiatra, que eu achava que o psiquiatra era só a questão medicamentosa. Perfeito. E o neuro seria o que ia investigar. Isso do meu... achava, da minha concepção como mãe. Aí eu comecei a procurar neuro infantil, que é dificílimo. Não só pelo SUS, porque eu já trabalhei na regulação do município e na época havia uma vaga ao mês por uma fila que tinha crianças há 4 anos de lista de espera. Na época, eu não sei agora como é que tá, mas na época era assim, vinha uma vaga ao mês para o município de Pesqueira, de uma lista que tinha crianças há 4 anos esperando. Então, assim, é uma lista muito extensa. Essa vaga era o quê? 1 ano, 6 meses? Não, todo mês vinha uma vaga. Todo mês, né? Então quer dizer que eram 12 atendimentos por ano? Isso, 12 atendimentos por ano. Para uma fila de... De 1.000, 2.000 crianças. Naquela época, o quê? Há uns 8 anos atrás. 8 anos atrás que eu trabalhei na regulação do município. Que era junto com a 4ª Geres.
A quarta Geres é em Caruaru, né? Isso, que abrange aqui o Do município. município. Eu trabalhei também na regulação do Do município. município. Então eu tinha mais ou menos noção. Então, assim, é difícil da rede particular. Porque mesmo você querendo pagar, não consegue Não vaga. consegue. É difícil pelo plano de saúde e mais difícil ainda pelo SUS. Então a gente começou. Primeiro eu lembro que eu engravidei de Maria Isis, que é minha outra filha, que eu tenho Maria Isis de 3 anos, quase 4. Quase. Eu brinco que ela tem 30 anos. Porque ela é bem evoluída. Tá vendo, Maria Isis? Ela é bem espertinha. Aí eu lembro que eu estava grávida quando eu marquei a consulta do particular, pagando para ir. Ah, Quando saiu a vaga de Miguel, eu tinha tido Maria Isis. Do particular. Ele foi essa. Aí foi, assim, é uma rotina que eu acho que as famílias atípicas vão entender. Cara, desgastante e estressante e preocupante. Por isso que eu trago isso não só da minha vida como mãe, mas da minha vida profissional também. Então, assim, para fechar o diagnóstico, muitas famílias, muitas pessoas que acabam dizendo, só quer o laudo. Não, às vezes com o laudo, por mais que a gente via nesse período todinho de fechar o diagnóstico, quando me entregaram o laudo na mão, eu desabei. Eu imagino. Porque assim, a médica já diz, a gente tá no hipótese de diagnóstico. Primeiro ele foi diagnosticado com TDAH. E, consequentemente, ela me indicou para ir para o médico. E eu fui diagnosticada também com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Que hoje em dia eu tomo medicamento para isso. Passei aí anos da minha vida sem tomar. Então, quando eu tomei, eu disse como é que meu filho vivia sem isso. Como era que eu vivia sem isso? Então, eu me coloquei no lugar dele. Empatia, como eu falei aqui. E eu sempre digo, se for falar que Bianca profissional, eu passo horas falando. A noite é toda sua. Mas quando for falar de Bianca mãe, Mãe, sim. já dá vontade de chorar. Chore. Já dá vontade de tudo, porque assim, a gente lembra da dificuldade de uma família atípica. Por isso que todo canto que eu vou, quanto profissional, eu digo, se você não tiver da sua família, ou se você não for uma mãe atípica, você não luta igual. Não luta. Gente, vê só, se você não for uma mãe atípica, não luta igual. Não luta. Ou se Isso é você muito não tiver da sua família alguma criança atípica, você não luta igual. Bianca, me responda uma coisa. Então, as primeiras barreiras você teve que quebrar dentro de casa, dentro do convívio familiar? Quando sai o diagnóstico, não vamos mostrar para a sociedade. Na realidade, quando a gente tem muito medo, porque assim, a gente tem um filho que está Sim. dentro do transtorno do espectro autista. A gente treina ele para viver em sociedade. A gente treina ele para viver em sociedade. A gente treina ele para conviver com outras pessoas. Pessoas essas que têm empatia, pessoas essas que não Que têm. não tem. Pessoas essas que praticam bullying, pessoas essas que são racistas, pessoas essas que são preconceituosas. Então, assim, a gente passa a maior parte do nosso tempo dentro de terapia para treinar nosso filho para viver em sociedade. Então, quando diz, a mãe não aceita, a família não aceita, eu não discrimino e nem julgo. Nem critica, Nem certo. critico, porque assim, enquanto mãe, a gente quer o melhor para o nosso filho, não que seja o pior. Então, assim, a gente não vai querer que nosso filho passe por isso tudo. Entendo, sim. Então, tem esse certo medo do que a sociedade vai trazer, o que a sociedade vai pensar Como é que ela vai responder? e como é que ela vai responder. Mas, ao mesmo tempo, eu me perguntava, ele não vai me ter para sempre. Então, eu preciso ensiná-lo a se defender. Então, mamãe não vai estar aqui brigando, porque toda mãe atípica é taxada como barraqueira, leoa, de brigar. Por isso que eu digo, eu acabo sendo voz de muitas mães que são silenciadas. Eu vou em busca, quando eu me candidatei, porque assim, eu exerço várias funções. Sim, eu sei Quando eu disso. me candidatei para o Conselho Tutelar, eu nunca imaginava que eu ia ser conselheira tutelar. Foi numa depressão da minha vida que veio. Assim, eu sou muito católica, eu respeito todas as religiões, mas eu perdi meu pai com 47 anos. Com 30 dias, perdi minha avó. E acho que mais ou menos com mais 30 dias, eu descobri que minha avó estava com câncer em fase terminal. Então, eu desenvolvi crise de ansiedade, pânico. Crise de pânico, eu não sabia nem o que é isso. Então, eu comecei a ter, vamos supor, abuso das redes sociais.
porque eu não estava bem, e ali eu tinha que estar gravando. Oi, pessoal, tudo bom? Eu tô aqui hoje, com essa taça, comprei em tal canto, poxa, eu tava bem. E eu cheguei a falar pra minha psicóloga que eu me sentia um palhaço do picadeiro. Com aquela cara, sorrindo, mas dentro devastada. Então isso foi me fazendo mal. E teve um dia que eu só pedia, e assim, eu não podia... Imagina, você me encontrar para fazer um serviço. Sim. Você se organiza a sua empresa, e na hora de que eu não vou. Como é que eu ia dizer às pessoas que eu não vou porque eu estava vivendo o íntimo meu? Uma questão que não estava bem comigo mesma. Eu não queria externar isso. Porque muita gente acha que aquilo que a gente vê nas redes sociais é uma vida perfeita. E a gente mostra aquilo que a gente quer. E casa é outro problema. Isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Aí eu disse, não quero mais redes sociais, estava muito mal. Comecei a fazer acompanhamento psicológico, um psiquiatra, que é um tema que eu abordo muito. Minha gente, vamos pro psiquiatra. Cuide da mente. Não adianta só querer cuidar do corpo, se não cuidar da mente. Porque se a gente não cuida daqui, o resto... Desaba. Aí teve um dia que à noite eu pedi muito, eu tava muito ruim e pedi a Deus direcionamento. O que era que eu ia fazer com essa rede social? Criei outro perfil, que só ia ter minha família e meus amigos, com outro nome, com outra foto, pra ninguém me achar. Aí eu pedi direcionamento, aí rezei, quando eu acordei, a primeira coisa que eu abri foi do Condeca, que eu nem seguia, não sei como foi parado no meu Instagram, para eu ser, que estava aberta a seleção de candidatos. Aí, meu marido é o oposto. Eu sou tagarela, ele é calado. Aí eu disse, filho, eu vou me candidatar para conselheira tutelar. Eu já estava esperando que ele ia dizer, não, que eu estava doida. Que invenção era essa? Ele só é das loucuras que tu fez. Essa é a única que eu te apoio. Eu disse, então agora Deus me mostrou o que é que eu vou fazer com essas redes sociais. Eu vou ser voz. Eu não vou ser só a voz, eu vou ser voz daquelas que são silenciadas. Então, quando eu entrei para concorrer ao cargo de conselheira tutelar, o do meu slogan da campanha era a proteção das nossas crianças e adolescentes das redes sociais e do mundo digital, que também é um tema que eu abordo muito, porque eu vivo isso no dia a dia, ensino mães, porque a gente tem crianças aí com Roblox, tudo. Quem me acompanha sabe que eu vou dando dicas para compartilhar com meus seguidores e com mães, pais e famílias. E ao mesmo tempo, quando eu digo que a gente tem uma missão, Deus me colocou também essa missão. Muita gente, você é uma mãe atípica, porque Deus só escolhe. Não, eu sou mãe atípica. Não, eu sou mãe de Miguel. Eu trago isso para as redes sociais, para as pessoas entenderem que não é só na casa delas que isso acontece. Várias outras famílias que são silenciadas por preconceito, por várias outras questões, por não ter voz. Porque hoje a gente tem muito medo, né, de aparecer no Instagram com crítica. Sim, sem sombra de dúvida. Aí eu até digo, eu acho que lá aconteceu isso comigo, que o povo tem medo de eu postar no Instagram. Mas tudo é missão. E hoje, acho que eu nunca abordei tão detalhadamente como eu estou abordando hoje a questão de ser mãe atípica. Pois nós nos sentimos honrados, viu? E pode continuar. E eu aqui, ó, minha gente, é que eu estou bem agripada, viu? E mesmo assim, com essa desenvoltura toda, mas maravilhoso, né? Continue a dar força, a dar voz e a dar vez a essas mães que realmente não têm, vamos dizer, eu não vou dizer nem coragem, porque mãe é sinônimo de amor, mas que não tem esse entendimento. Você viu que na proteção, proteção, e não ficar só na teoria. Eu gosto de levar muita informação. Às vezes, principalmente, eu sempre vou unindo. Eu tenho várias funções, mas eu sempre ligo uma a outra. Como Bianca Digital Influencer, como mãe atípica e como assistente social, como agora estudante de TO, ainda não terminei. Mas agora eu estou estudando terapia ocupacional, que também é outro que já entrei nesse mundo por conta do meu filho, por ser mãe atípica. E eu gosto de levar informação para o meu público. Porque muitas mães sofrem, vamos supor, ali meu filho não tem uma auxiliar de sala, é lei, a gente sabe. Aí eu digo, vai lá no Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar está para isso, para garantir o direito dos seus filhos. Não é só para dizer, o Conselho Tutelar vai vir aqui fazer um susto. Eu explico muito sobre o que é. Eu gosto de garantir os direitos, não como blogueira.
mas como conselheira, que é para isso que eu fui eleita. É para isso que 1.470 pessoas saíram da sua casa, votaram em mim por acreditar que eu ia ser voz, que eu não ia baixar a cabeça e não ia me calar. Que eu ia ser quem era, Bianca. Então, Bianca sai de casa todos os dias, não apenas para receber um salário, mas para desenvolver a função que confiaram para ela. Os parabéns, Bianca. Obrigada. Me sinto honrado com um papo tão, assim, tão esclarecedor, tão forte, tão objetivo como você está trazendo para a gente. E outra coisa que você faz com equilíbrio fora do comum, que é ser mãe, blogueira, conselheira tutelar, estudando terapia ocupacional, né? E dar conta de tudo isso. Quando eu fui me matricular para terapia, eu me questionei muito se eu ia dar conta. Eu disse, meu Deus, eu já não tenho tempo. Eu estava entre fazer uma pós e gestão pública ou fazer terapia. E quando a gente estava brincando aqui, que eu tinha 2 filhos, pensando no terceiro, e brincando. Porque quando a gente é mãe, querendo, a gente se anula como mulher, como vida profissional, para se dedicar ao seu filho. Ali é uma certa forma, uma profissão. Porque eu sou mãe turista, eu sou mãe feiçora. Porque a gente trabalha o dia todo, a gente chega em casa, a gente vai ensinar tarefa, a gente sai do trabalho, vai pegar a criança na escola, deixa a escola, pega em terapia, leva para natação, leva para futebol. Então a gente tem que adaptar isso na nossa rotina. Então durante um certo tempo, eu tive que abdicar minha vida profissional, que naquela época eu não entendia, porque naquele momento eu não estava. E graças a assim, eu tenho o privilégio de poder abdicar. Porque assim, eu tenho um marido que é comerciante, tem um trabalho. Então assim, meu trabalho, eu nunca tive problema nenhum em dizer. Não é por sustento da minha casa. Eu trabalho porque eu gosto. Eu até brinco, que eu disse, meu sonho era ser ET. ET é a esposa troféu. Ficar em casa, mas eu não consigo. Eu não consigo. Mas assim, nem todo mundo tem essa realidade. Quando eu vou para as minhas redes sociais e digo, olha, meus filhos, eles têm hoje uma condição e um privilégio de ter material escolar, uma bolsa, ter uma escola particular, ter um plano de saúde. Mas eu estou aqui para ser voz porque não tem esse privilégio. Então eu não saio de casa para chegar ali e ganhar, até porque muita gente acha, o conselho tutelar ganha horrores. Se eu fosse exercer minha função de blogueira, como eu estava sendo, eu ganhava 3 vezes mais. Que hoje em dia, quem me acompanha pode ver, minha demanda diminui porque eu estou dedicada àquilo que me confiaram. Então, eu vou adaptando a rotina, sendo mãe, sendo professora, monitorista, sendo estudante de terapia ocupacional, porque voltar para uma sala de aula. Depois aí de quantos anos? Voltar a fazer uma faculdade para ajudar seu filho. Porque meu filho, hoje em dia, ele não tem terapia ocupacional, porque a gente não encontra profissional. Não tem profissional. Bianca, como foi esse tempo até o diagnóstico e ele na escola? Caos. É um caos total até hoje. A gente tem que saber como... Mesmo depois do diagnóstico? Mesmo depois. Tem dia que ele está melhor, tem dia que ele não está. E assim a gente vai adaptando. E na escola? Na escola, porque assim, teve um ciclo, né? O ciclo inicial que ele foi para a escola, mas vocês não tinham esse diagnóstico. É porque e o diagnóstico fechado, a gente entende, se coloca no lugar. Existe uma coisa chamada que é uma sala sensorial, eu nunca tinha ido, eu saí de lá arrasada, chorando. Perfeito. Que foi justamente no POD. Para quem não me conhece, eu também sou voluntária do POD desde 2015. E ainda tem uma profissão que eu ainda exerci, que eu ainda nem falei aqui, eu fui design de sobrancelha. Aí você vê, eu saio focando assim. Eu trabalhei muito tempo com o Dr. Peixoto e eu comecei a ser design de sobrancelha para começar a fazer micropigmentação. Naquelas pessoas com câncer que tinham perdido a sobrancelha, que tinham perdido a mama, que existe a micropigmentação da auréola de fazer a reconstrução e ter essa micropigmentação que é tipo uma tatuagem. Então eu fui nesse foco. Sim. Só que acabou que, assim, realmente... financeiramente, porque é um custo muito alto, então assim, seria uma função para desenvolver a base de um
supor assim, numa questão social realmente, e para isso teria que ter recursos, que é muito caro. E aí também contexto com a vida do TDAH também, que foi me dando outros focos. E aí. Então, assim, quando a gente tem um diagnóstico fechado, é mais fácil, porque quando eu entrei nessa sala sensorial, lá no POD, eu pude me colocar no lugar do meu filho. Que muitas vezes ele saía na rua, ele começava a espelhar, menino, chega, não, Miguel, deixa de besteira. Porque pra mim era uma besteira. Mas depois que eu me coloquei, eu fiquei no lugar dele, é que eu pude entender. Então, minha gente, vocês aí de casa, se tiver a experiência, a oportunidade de participar de uma sala sensorial, participem. É lá no POD, é? Não, isso foi um projeto que levaram para o POD, essa certo. sala sensorial. Como é a estrutura? Essa sala sensorial para diagnosticar o que o... Não, essa sala sensorial é para você que não é neurodivergente, não tem Certo. transtorno nenhum, sentir tudo como que... uma pessoa autista, vamos supor, sente quando sai na rua. Inclusive tem um vídeo na internet que é assim, pra gente se colocar no lugar de uma criança autista quando sai no passeio pro shopping. Que ele tá andando, aí escuta aqui, ó, o vento batendo na cortina, balançando, o tec-tec, tudo. Aí você vai se colocando e você vai ficando aflito, os sentidos, tudo. Então, essa sala sensorial, você tem a sensação que essa criança tem quando sai para convivência com a sociedade. Então, assim, quando vem um diagnóstico que fecha, desaba o mundo, porque por mais que a gente venha aí 7 anos de luta para fechar um diagnóstico, para tudo, você ali desabou, é verdade, é isso mesmo, e chora. Aí vem um luto, vem negação e depois... Aí quando chegou isso pra mim, que a médica disse, mãezinha, realmente, Miguel tá dentro do transtorno do espectro autista e tem TDAH. Eu fiquei assim, passada, e depois chorei, e depois eu disse, meu Deus, eu que tanto luto por essa causa, tanto levo para minhas redes sociais, eu não me permito não passar por isso. Não me permito. Aí eu fiquei assim, não me permito. Fiquei mal de novo, ansiosa. O porquê de eu fiquei ansiosa? Porque o transtorno do espectro autista é uma carga genética. E eu tenho outra filha. Então, minha preocupação era justamente essa. Eu nunca abordei isso no meu Instagram. Quem é a equipe lá do POD, quem é meu psicólogo, minha psiquiatra sabe. Porque, assim, Maria Isa, ela tem 3 anos. Eu nem comecei a investigar. Não estou dizendo que ela tenha ou que ela não tenha. Mas qualquer coisinha que a gente vê fora do comum, a gente já fica em alerta. Meu Deus, será? Meu Deus, será que ela está reproduzindo só porque viu o irmão? Ou será que ela tem? Meu Deus, eu vou dar conta de 2? Se de um já está pesado. Imagina se for 2. Então, são vários questionamentos. Mas quando a gente fecha um diagnóstico, dali ganha outro start, porque a gente sabe o que tem e precisa agora evoluir. Evoluir, porque Miguel não vai me ter para sempre com ele. Miguel vai seguir a vida dele. Se ele quiser casar, ele vai. Se ele quiser ter filho, ele vai. Eu não boto expectativas minhas dele. Ele vai seguir a vida dele. A única coisa que eu deixo bem claro é que eu preciso treinar ele pro mundo, porque nem toda a vida ele vai me ter do lado. Se ele estiver trabalhando, se ele se desregular, ele vai ter que saber se regular. Você falou uma palavra, eu acho que chave. Né? Se ele desregular, ele sente que vai desregular ou isso chega, assim, o impacto assim, desregulou? Ou tem alguns sintomas? A palavra certa é essa. A mãe já percebe quando eles vão desregular, porque cada autista é único. Cada autista tem autista que é não verbal, tem autista que tem sensibilidade. E por incrível que pareça, eu vim descobrir esse ano que estereotipos, que são, vamos supor, manias, sim, elas são passageiras. Tem época que ele tá com uma mania, tem época que ele tá com outra, tem época que ele tá com outra. Então, assim, a gente não pode rotular. Tinha uma época que Miguel o tempo todo assim, ó, na franja. Aí eu fui lá e cortei o cabelo dele. Fiz errado, fiquei depois que ele ficou agoniado, dizendo que era calvo. Mas tinha época que ele começava a ficar assim, ó. E pra isso, eu sei por quê. Eu tenho tudo isso anotado no meu celular. O celular não desgruda de mim. Então, no bloco de nota eu anotava. Tal dia, Miguel teve um espasmo noturno. A perna direita tremeu, tal hora, tal hora, tal hora. Eu não sei se isso
é normal. Mas quando eu for para a médica dele, eu vou saber. Porque quando chegar na médica, eu não vou lembrar que Sim, terça-feira, do dia 20 de agosto, Miguel teve um espasmo noturno, tal hora. E era o dia que Miguel estava sem a medicação. Ou o dia que Miguel iniciou a medicação nova. Então, eu precisava anotar tudo, porque quando eu chego na médica, eu digo, olha, vamos lá, deixa eu dizer logo o que eu anotei, e você vai me dizendo se é ou se não é. É, pontua. Não é, vamos descartar. E assim eu fui tratando dentro da minha realidade com ele. Eu sempre conversei muito com o Miguel. Muito. Ó, Miguel, que tá sentindo tudo. E agora o Miguel tá aprendendo a se comunicar e dizer o que incomoda ele. Porque o Miguel, ele tem muita audição seletiva. Tinha uma época que eu chamava, o mundo todo podia chamar o Miguel, ele nem respondia. Mas eu tinha um comando com ele, que era pra ele saber que eu já tava no meu limite. Eu chamava Miguel, 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 Miguel. Quando eu começava, 1, 2, aí ele olhava. Oi, mãe. Tem vez que eu chegava 2,5, 2,75, Miguel. E ele, eu tô ouvindo. Mas ele não respondia. Então, assim, cada rotina de uma mãe atípica com seu filho é diferente. Ele gostava muito de som, mas não gostava de zoada. Começou a ter dificuldade. Aí é onde a gente se preocupa. Vai usar aqueles abafadores? Vão olhar pra ele de outra forma. Se Miguel for precisar ir pra escola com abafador, será que ele vai sofrer bullying? Como é que vai ser? Porque eu lido com meu filho pela aceitar a diversidade. Eu converso, mas eu não sei se as outras famílias conversam com seus filhos. Eu não sei se as outras famílias, quando botam uma criança na escola, vão ensinar que lá ninguém é igual a ninguém. Então a gente, por isso que eu digo, a mãe já é super protetora e uma mãe atípica, então ela é leoa. Então quando tem um diagnóstico fechado, é mais fácil de você, porque você acaba já direcionando, né? dando nome aos bois, vamos dizer assim. Ah, Miguel tá se jogando, tá muito agressivo. Vamos começar a medicação nova, vamos fazer isso, tá dando certo, não tá. Miguel não conseguiu fazer a prova, o eco da sala. Ele já diz, ó, mãe, tá me dando dor de cabeça. A zoada da sala, mas ele não sabia o que era eco. Então aí é onde a gente vai, entre família, escola, vai ajustando e direcionando para Miguel ter uma convivência com os outros alunos dentro do direito dele. Bianca, uma questão que sempre é abordada, vira e mexe é abordada nas redes sociais, é a questão dos fogos de artifício para os autistas, né? Como é que você se prepara para esses fogos? Ele tem também essa Graças sensibilidade? a Deus, Miguel não. A sensibilidade que eu dou a ele é do mesmo jeito que ele não gosta, ele não pode, porque ele também é criança. Estou entendendo. Graças a Deus, é assim, ele não tem isso de bomba, disso não. Sei. Graças a Deus ele não tem, mas já tem crianças que têm essa sensibilidade. Teve uma época que Miguel teve que fazer musicoterapia. Porque som alto incomodava ele. Até um som assim baixinho teve alto, incomodava muito ele. Mas a bomba não incomodava. Que interessante. Às vezes a gente conversando aqui, várias vozes incomodava ele. Mas se ligasse um som alto, não incomodava. Então a médica já encaminhou ele para musicoterapia, já para ir ajustando isso. Mas, graças a Deus, com essa questão de fogos, a gente tem que se colocar muito, não só como idoso, cachorro, com criança autista. Tem crianças que tem crianças que não tem. Graças a Deus, Miguel não tem. Mas aí eu ensino a ele a empatia. Olha, Miguel, você não tem. E outra criança, mas eu quero... Pronto, agora no São João. Eu quero fogos, eu quero bomba, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá no sítio que só tem você. Aí lá você solta. Mas eu não quero. Então, assim, olha, Miguel, eu vou lhe ensinar. Se você não gosta que faça isso com você, você não vai fazer com o outro. Isso não é só porque ele é autista que eu ensino isso, não. Isso deve ser de todos os pais. Não é porque ele tá dentro do transtorno do espectro autista, porque ele é autista que eu passo a mão na cabeça, não. Errado é errado, certo é certo. Não pode. Você não quer passar por isso. Meu filho não tem, então ele pode soltar bomba, pode soltar fogos. Não. Porque se ele tivesse, eu ia gostar. Então... Mas veja que informação você trouxe. Uma informação importantíssima. Porque veja bem, então, cada autismo, ele é único. Isso. Então, cada criança, ela é única. Ela é única dentro do... Ela é única dentro do espectro autista.
Tem criança não verbal, tem criança verbal. Pelo menos o meu agora fala pelos cotovelos. E é bem explicado. Agora ele é bem explicado, ele explica tudo com detalhes. Maravilhosa a explicação. E eu tenho certeza que tá tendo um feedback enorme. E outra coisa, né, Bianca, é importante para todas as famílias, todos os pais, independente de sim ou não, que é para você entender a questão do autismo e ter empatia com, Isso. não é verdade? Quando a E gente diz ensinar. assim, eu já cansei de ouvir. Miguel nem parece que tem autismo. Aí na minha cabeça eu, vai lá em casa quando ele tá assim. Vai lá em casa, porque Miguel tinha uma seletividade alimentar gigantesca. Tem um restaurante aqui em Pesqueira que me vendia baldes de manteiga. Sabe aqueles baldes de manteiga grande? Sei. De molho de tomate, porque Miguel só comia o molho de tomate de lá. Eu podia fazer 10, 20 molhos de tomate. Não, ele só gostava. O meu não prestava. Mas Não, minha gente. Se eu pegasse e dissesse, eu trouxe de lá. Ele dizia, não é o mesmo. Eu disse, como é que ele sabe? O paladar, a textura, muito aguçado. Tudo é muito aguçado. Tinha uma época que ele só comia papa rosa. Eita, enlouquecia. E era só daquela marca. O Todinho agora, recentemente, acho que foi começo do ano, mudou a embalagem. Eu não tinha nem percebido que a embalagem era fosca, era brilhosa e ficou fosca. Na hora que ele abriu a geladeira, ele fez, esse Todinho não é o mesmo. E agora, graças a Deus, ele vai abrindo um Lex, é nutricionista, que graças a Deus, Miguel tem uma assistência muito grande lá no POD. E assim, lá tem nutricionista, lá tem vários profissionais, médico, inclusive a neuro, que era de particular de Miguel, hoje em dia está trabalhando dentro do POD, que assim, ajudou muito na evolução dele. Por isso que quando eu digo, minha gente, doe pro POD, doe, a fila é grande. A fila é grande. É muita gente na lista de espera. Mas essa lista de espera só baixa se você doar. Através de projetos que ali funciona. Cada profissional que está ali é pago assim. Então, é muita gente na lista de espera. Pronto, Miguel meu, desde que entrou lá, existe uma lista de espera para a fono. Eu tenho que pagar a fono particular para ele. Porque lá a prioridade agora tem uma demanda e a prioridade é para crianças que não deglutem, crianças que não engolem. Porque essas crianças precisam engolir para poder se alimentar e sobreviver, né? Viver, se alimentar. Então, assim, é uma lista gigante. E não só atende só Pesqueira. Atende Ceará, atende vários municípios aqui vizinhos. Então, assim, lá no POD, eu sou até suspeita a falar do POD. Eu já fui agente social lá, voluntária. Já fui também design de sobrancelha lá, voluntária, em vários projetos, que eles fazem muito projeto, cuidando de quem cuida, cuidando para essas mães, que muitas vezes o dia dela é voltado a seus filhos, de estar com eles na terapia. Nem toda mãe tem uma rede de apoio, que hoje eu não posso ir, eu quero escovar meu cabelo, hoje vai o pai, vai uma babá, vai uma tia. Não, muitas vezes são elas só. Bianca, aqui a participação do nosso público, viu? Que maravilha para você continuar com esse esclarecimento tão gigantesco como você tá nos passando agora. Eu estou assim, encantado com a forma como você se expressa. E a mãe das mães que não pode ter essa voz. E você representar todas elas. Então, peraí, gente, que a gente vai continuar aqui com Bianca. Bianca, e para tudo isso aqui acontecer, nós temos aqui os nossos colaboradores. O Hotel Acauã, Tradição e Conforto. Faça sua reserva no melhor da cidade. Campo Supermercado, a maneira certa de economizar. Henrique Motopeças, fazendo acontecer. Unopar, Anhanguera, Polo Pesqueira e o Colégio Sensg, funcionando no mesmo espaço. 2 polos de educação no mesmo endereço. Comece a estudar e transforme sua carreira. Talentos Estofados, que amanhã está completando mais um ano de vida aí. Meus parabéns a todos que compõem aquela maravilhosa instituição que é o Talentos Estofados.
O melhor estofados da cidade e região, fabricação própria, Pesqueira, Arco Verde, Belo Jardim, Caruaru. Não é isso, Daniel? Amanhã o talento está... Quantos anos? Completou um ano no sábado, né? Olha, parabéns pra Carlos. Olha, eu também sou de agosto, vem se completei dia 12 de agosto. Pois meus parabéns. Miguel completou dia 4, dia 12. Miguel, parabéns. Olha, tá vendo como a Augusto Oi? está bem representada aqui. Vamos, Então, dar os parabéns. Para Bianca também, para Miguel, viu? Encerra desse jeito. Daqui a pouco nós continuamos com os nossos colaboradores. Vamos ver aqui o feedback dos nossos telespectadores. Vem aqui. Daqui a pouco tem o sorteio, né? Giovana, César, Carmen, tem um sorteio de uma linda caneca do Facetep. Augusto Ferreira, boa noite. Boa noite, meu. Ana Couto, boa sorte, minha amiga linda, Ana A Ana Couto. Couto é uma pessoa muito querida lá de Buíque. De Buíque, Nos ó, tá vendo? assistindo. Pois, Ana, muito obrigado por estar nos prestigiando nessa noite maravilhosa. Cigano do Nordeste, boa noite, pessoal. Cigano do Nordeste, o pai do nosso querido Daniel. Simone Cavalcante, boa noite, meu amigo. Boa noite, Simone. Muito obrigado por estar aqui participando com a gente, viu? Parabéns a todos que fazem o podcast acontecer. Cigano do Nordeste. Tacineide Lourenço, boa noite. Priscila Carla, já estou por aqui. Priscila Carla, boa noite. Daiane Lima, minha... Eita, aqui está o... Mas meu coração está amando. Foi isso que ela colocou aqui. Sandra Dovaezen, eu acho que é assim. Boa noite, ótimo podcast. Ana Couto, isso aí, vencer o inimigo é muito positivo. Thalita Pereira, parabéns, excelente. Renato Magalhães foi meu diretor aqui no presídio, lá em São Caetano. Boa noite, meu chefe, companheiro, mais do podcast, excelente, tá parabenizando. Bianca, Tacinei Lourenço, boa noite, Deus abençoe minha amada. Priscila Carla, esse podcast é um sucesso. Muito obrigado, Priscila. Estênia Gabriela Luz, deixe ela, é maravilhosa. É de Jairus Ferreira, boa noite. É de Jairus Ferreira, é irmão de farda. E aproveitando aqui a de Jairus, estendo aqui a minha admiração e respeito por todos os policiais penais. Ramalho, ela é maravilhosa. Toda vestida, maravilhosa a explicação. Ramalho Collor. Augusto Ferreira, quais os sinais iniciais? Pronto, aqui começa as perguntas. Quais os sinais iniciais quando em terra infância que despertou sua atenção para investigar esta condição de autismo? Guarda aí essa. Marciana Couto, muito importante superar esse momento, nada fácil. Lucineide Leite, são tantas mães na mesma situação, ou pior, você ainda vive no meio das situações. Imagina quem é leigo. Realmente, imagina quem é leigo. Por isso que eu busco muito levar as informações, porque quando a gente não tem ciência daquilo que é direito nosso, que ali pode ser garantido, a gente não tem como buscar. Então, busco levar justamente isso, a informação, para quem é leigo e quem não sabe, porque quando é direito, tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido, muito bem. Então, se a gente não levar essa informação, as pessoas não vão buscar, porque elas não vão saber. A informação, ela muda todo o contexto, não só nesse ponto que a gente está falando, mas em toda a sociedade. É verdade. Taciane Lourenço, meu orgulho, mulher determinada. Eu acho que é minha mãe essa. É sua mãe, é. Pois uma honra, viu? Tá aqui com a filha da senhora e parabéns por educar tão bem. Mamãe solo, que educou suas duas filhas. Foi nada fácil, com 20 anos. Então, assim, eu digo que hoje eu sou uma mulher forte, porque eu fui criada por mulheres fortes na minha vida. Meus parabéns. Que me ensinaram tão cedo destemida. Tem hora que eu tenho até medo. Meus parabéns mesmo pela educação da sua filha. Lucineide Leite, são tantas mães na mesma situação, aqui eu já falei.
Lucinelli, o pior, Bianca, sem esses gestores que colocam pessoas sem nenhuma qualificação para cuidar dessas crianças. Aqui isso ela que vem eu- fazendo uma crítica às políticas públicas, né? Isso, de qualificação. De É porque assim, a qualificação. gente vê muito como uma forma só de amenizar. Ah, pronto, vamos dar um exemplo aqui. Hoje, vamos supor, meu filho está numa escola que, não sei se você sabe, toda criança neurodivergente ou PCD que é matriculada, o município recebe em dobro. Não sabia dessa Recebe em dobro informação. por essa criança. E quando eu digo, vão no conselho, busque seus direitos, porque por lei, essa criança tem que ter um auxiliar. É laudada, tem todo o encaminhamento, tem, porque vem dinheiro para isso. Se um aluno recebe X, uma criança PCD ou neurodivergente recebe 2X. Para ter Projeto esse de suporte. informação Para ter esse importantíssima. suporte. Aí acontece muito de colocar profissionais, como já teve várias situações em vários municípios. Pronto, uma criança precisa de um auxiliar de sala. Esse auxiliar não é para ser a professora dessa criança, ela vai auxiliar essa criança naquele convívio escolar. E essa auxiliar tem que ter qualificação para exercer essa função. É o que Lucineide tá cobrando aqui. E veja, eu vi uma reportagem, eu não sei qual foi, e para não ser leviano, eu não vou falar aqui, porque realmente eu não estou lembrado. Mas uma criança autista dentro de uma sala de aula, com uma colaboradora que não era qualificada, ela amarrou o menino. Ah, não, eu vi isso. Viu? Vi. Para você ver como é tão sério. Foi uma escola particular em outro estado. Outro estado, exatamente, é bom deixar claro. Contratou uma professora auxiliar que não era formada. A professora da sala também não era formada. Não era formada, isso mesmo. E as duas não sabia lidar com as crianças, porque elas não estudaram para isso. A professora que estava ensinando todas as crianças não era formada em pedagogia, não tinha nenhuma formação, que só foi descoberta depois dessas denúncias. E simplesmente amarrou a criança na cadeira no banheiro da sala de aula. Perfeito. Então, quando a gente diz que precisa de um auxiliar qualificado para essa criança, não é pegar, vamos supor, uma merendeira, um auxiliar de serviços gerais, não desfavorecer na merendeira. Sim. Porque do mesmo jeito que não vai pegar uma professora e colocar no lugar de uma merendeira. A professora, ela é qualificada para exercer a função de professora. A merendeira, ela é qualificada para exercer a profissão de merendeira. São requisitos diferentes. Então, pegar uma profissional de auxiliar de serviços gerais só para cuidar. Toma, você vai cuidar dessa criança. Não é cuidar. Ela tem que desenvolver técnicas para essa criança evoluir. Ela tem que desenvolver técnica para saber regular essa criança. Ela tem que desenvolver técnica para essa criança conviver em sociedade na sala. Então não é só para cuidar, pegar essa criança e dizer, toma, a bomba é tua. Porque é assim que é tratado. A bomba é sua. É profissional capacitado. Então é onde a gente pergunta, esse profissional, porque senão seu filho não evolui. Dentro da sala de aula não evolui. Muito esclarecedor. Aí, continuando aqui, aí a gente volta para a pergunta de César, mas antes tem outra aqui, Tarcísio Dantas. Boa noite, meu querido. Um abraço aí em Sara e nos meninos, viu? Tarcísio Dantas, boa noite a todos. Como o Conselho Tutelar age nessas festas públicas em que se vê tantas crianças de braço com seus pais? Aí, isso é uma pergunta aí. Vamos responder por fácil para não acabar esquecendo? Bora. Voltar de César? Vamos voltar de César. A de César. Que foi... Quais os sinais iniciais quando em ter a infância que despertou sua atenção para investigar essa condição de autismo? Pronto. No meu caso, como mãe, Miguel, como eu já tinha relatado, ele tinha 9 meses e ele não expressava nenhuma emoção facial. Nem quando estava triste, nem quando estava feliz. Era sempre... Não sei se vocês aí de casa já assistiram o filme daquele Poderoso Chefinho, que era sempre emburrado, pequenininho. Sim. Aí ele era branquinho, galeguinho, emburradinho, aí sempre dizia, Poderoso Chefinho, porque ele não expressava nenhuma emoção facial. Era invariável. Era assim, Era aquilo sempre. E suava sempre muito as mãos e os pés, que era a distonia, né? Aí
Não, as crianças, o médico dizia, a criança, o pediatra na época, eu lembro que minha mãe foi para uma consulta comigo e pontuou, disse, não é normal, porque ainda as glândulas da criança, enfim. Só que, ao passar o tempo, você vai observando algumas coisas. E o que me deu o start foi quando eu observei Miguel, ele tinha 9 meses, eu disse, eu tenho que botar Miguel para interagir com outras crianças. Ele foi para natação. Então, tinha todas as crianças, vamos supor, as 10 crianças da faixa etária dele. Chegava, todo mundo esperava a sua vez, todo mundo recebia os comandos. Miguel não. Ele sempre era afobado. Não esperava a vez dele, se jogava antes, não recebia esses comandos. E eu comecei a observar, disse, por quê? De todas as 10, um não tá recebendo. Se todas as 10 crianças tá com esse comando. Uma coisa que eu já extenso, quando diz muito, tem muita criança agora sendo diagnosticada com autismo. Pra descredibilizar. Quando é criança, esse menino é levado. Esse menino não para quieto. Quando é adulto, já não olha assim. Porque enquanto é criança, ele pode ser levado. Porque ele não tem diagnóstico. E quando é adulto, o que é que se dá? Perfeito. Ninguém vai dizer a um adulto, esse adulto é levado. Esse adulto não obedece. Esse adulto é autista, que não foi diagnosticado na infância. Porque na infância ele era levado. Agora, no futuro, ele está tendo um diagnóstico como autista. Porque a partir de uma certa idade, você não olha um adolescente levado. Um adolescente que se joga no chão. Uma criança que se joga no chão não é birra, é mal educado. Ali ela pode estar se regulando. Mas você vê um adolescente, você não vai olhar da mesma forma um adolescente se jogando no chão para se regular. Então, assim, eu comecei a observar, eu disse, por que de 10, um não tá? Esse um era Miguel. E aí eu comecei a entender, aí foi pra escola. Aí eu sempre conversava muito com o Miguel, aí eu conversava. E teve uma frase, assim, não é fácil, não é flores, do jeito que eu tô falando. Cheguei a tirar Miguel da escola, tirei, levei pra outra, porque eu precisava entender o que meu filho precisava naquele momento. Miguel, até hoje, ele não se alimenta muito bem quando se acorda. E ele toma medicação agora para poder ir para a escola. Ele, para poder focar, para ter o desenvolvimento dele escolar, ele toma uma medicação que é chamada Ritalina. Que tem um pico que ele consegue estar naquele horário de estabilizar e focar e aprender o que a professora está dizendo. Depois vai descendo, aí já volta mais. A medicação que eu tomo já é outra, é o Venvance. É 12 horas de durabilidade no meu organismo. Então, eu passo o dia todo com esse foco. Assim, exercendo minha função de trabalhar, minha função de cumprir horários, minha função de exercer o que uma vida adulta precisa. E quando chegou na escola, eu converso muito com ele. E uma coisa que... Todo dia era reclamação, todo dia reclamação. E a gente nessa, de psicólogo, leva psicólogo, tudo. Eu disse, mas se o psicólogo chegar na escola e for outro comando lá, porque o psicólogo tá lá, com medo do psicólogo dizer à mãe, com medo de pontuar. Então eu tenho que escutar meu filho. Tenho que dar ouvido ao meu filho. E teve uma frase que Miguel olhou pra mim e disse, mãe, eu falo, ninguém me escuta. Quando ele disse isso, eu morri como mãe. Eu disse, meu Deus, eu tô pecando. Eu lembro que faltava 1 mês e pouco. Eu disse, eu vou tirar Miguel hoje da escola. Não, pelo amor de Deus, não tira. Eu disse, eu vou tirar. Miguel não tá acompanhando a turma. Mas o problema... não é a escola. Não. Miguel não tava se regulando. A turma não tava fazendo zoada. Miguel queria entender uma coisa. Quebrava óculos, jogava no lixeiro. Jogava cadeira. Porque ele queria expressar aquilo que ele não sabia falar. E hoje eu luto pra Miguel falar. E não se expressar jogando cadeira, se desregulando. Então, nessa época, eu precisei tirar Miguel de uma sala de 20 alunos e coloquei ele numa com 5, 6. Miguel desenvolveu horrores. Desenvolveu acima do esperado. É tanto que a neurologista pegou um relatório de 6 meses e disse, isso aqui é água e isso aqui é vinho. Parabéns, mãe, você escutou seu filho. Porque você tirou ele de onde não estava sendo bom para ele naquele momento e entendeu que ele precisava de menos aluno para receber mais estímulos. Porque mais aluno estava desregulando ele. Era mais zoada, era tudo o dobro. Miguel passou um certo tempo nessa escola que eu costumo chamar ela de Super Nani, que é de Nicéas, aqui no hotelzinho, no Pequeno Príncipe, que ela não só dá um apoio à criança, como também à família. É assim, a família, principalmente, assim, Nicéas, onde eu vou e falo de Nicéas, mas também não quer dizer que
agora a escola que Miguel estuda era ruim. Não, era aquele momento que Miguel não estava adequado. Miguel retornou à escola e no que Miguel retornou foi totalmente diferente. Porque agora a gente já sabe o que acontece com Miguel, já sabe o que Miguel tem e já sabe o que desregula ele. Então a gente já entende. Então o que levou foi justamente nessas situações entre conflito, entre escola, ou entre que não estava entre professor, a gente tinha um contato muito bom, que a professora precisou pontuar e eu precisei entender que ele precisava recuar para depois evoluir. Então, a resposta foi basicamente essa. Eu comecei a observar ele e a pesquisar. Porque até então eu não sabia o que era autismo. Eu sabia que tinha alguma coisa. Ah, é TDAH, vamos dar remédio para TDAH, tá tudo ok. Mas não. Vamos agora para Tarcísio, né? O do Conselho Tutelar nessas festas. Ele perguntou aqui. Boa noite a todos. Como o Conselho Tutelar age nessas festas públicas em que se vê tantas crianças de braço com seus pais? Essa é a primeira aí. No meio de muito som alto, gente fumando, bêbados e aí, etc. Etc e tal. Tá certo, Tarcísio. Bianca vai lhe responder agora, meu irmão. Não sei se a comunidade está observando, mas o Conselho Tutelar ele vem atuando de uma forma diferente nessa última gestão que entrou. Por quê? Nosso maior problema é a informação para a população. Qual é o papel do Conselho Tutelar? Que é muito confundido com polícia. Chegar, de fazer abordagem, de tirar a criança, de chegar igual chega lá. Ó, eu vim entregar essa criança para vocês. Minha gente, a gente vive numa sociedade, numa geração que tá tirando a responsabilidade. De quem é a responsabilidade? Responsabilidade de filho não é do Conselho Tutelar, não. É dos pais. Já viu aquele ditado, quem pariu, Matheus, que balance? Sim. Você tem o seu filho, a responsabilidade é sua. Mas, se você começar a negligenciar essas responsabilidades, os órgãos vão entrar para que faça você cumprir aquilo que é responsabilidade sua. E se não cumprir, aí tem as consequências. Que vai para o Ministério Público, perde a guarda, que também não é tão fácil. Quando a gente fala que... Porque eu comecei a falar isso, que é a informação. Porque a partir do momento que a gente assumiu o conselho, a gente assumiu dia 10 de janeiro. Logo em seguida veio o carnaval. O Conselho Tutelar, ele é proibido de montar barraquinha e ficar na rua em festa. Porque o Conselho Tutelar, ele é um órgão que não é urgência e emergência. Eu não preciso estar na polícia para dizer à polícia que é um dever. Olha o que o ECA diz. Proteger criança e adolescente é um dever de todos. Sociedade, organizações e estados. Seja ela polícia, seja ela Conselho Tutelar, seja ela família. Seja você que está aí numa festa, olhando essa criança que o pai está sendo negligenciado. Você pode denunciar. Você está protegendo essa criança, já que os pais não estão protegendo. Então, não é necessário. É onde eu sempre, quando tem as reuniões, que eu digo, oh, meu Deus, lá vai eu me desgastar e brigar de novo. Por quê? Eu tenho que estar na polícia para dizer que ela tem que fazer o que o ECA manda. Ela tem que proteger aquela criança e adolescente. Eu tenho que estar ali botando para a polícia fazer o que é a lei. Não, a polícia sabe o que é a lei. E a lei é para ser cumprida. Não precisa do Conselho Tutelar lá para a lei ser cumprida. Para proteger aquela criança e adolescente. Quando está na rua, a abordagem quem faz é a polícia. Crime é com a polícia. Então, a gente, quando tem alguma denúncia, olhe, a criança está na rua, está som alto. Eu, como mãe, não levaria. Mas tem uma lei que eu também não posso proibir de ir e vir. Ninguém pode ser proibido de circular. A menos que esteja recluso, né? Tem uma lei que não proíbe. Eu não posso chegar e proibir você estar com seu filho em uma festa. Mas você, como pai, você tem que saber as consequências que isso pode trazer. A probabilidade de situações que essa criança está exposta ali. Se você tiver em sua sã consciência. Mas se você tiver alcoolizado, sem responder nem por si, quem dirá pela criança que você está, aí já é um crime. Que é abandono de incapaz.
Abandono incapaz não é só você não estar com a criança. É você estar com a criança ali alcoolizado, sem responder nem por si, quem dirá pela criança. Então, o crime é com quem? Com a polícia. Acione a polícia vai recolher, vai solicitar. E aí, uma das maiores dificuldades é a gente fazer papel que não é nosso. Porque não tem toda a equipe. Mas aí, situação de rua, festa, criança está exposta em som. Não é? Olha, vem aqui pegar uma criança que uma mãe tá com a criança aqui numa festa. A gente não tem lei que a coberte. A gente chega lá e diz, olha, bem, você tem que ir para casa porque você tá com a criança. Não tem lei, a gente segue lei. Não é o achismo de Bianca, conselheira, ou os demais conselheiros. É lei. Até porque se a gente agir fora da lei, a gente perde o mandato. Muito bem. A gente perde o mandato se agir. A gente tem, eu digo que é a Bíblia dos conselheiros. A gente tem que seguir aquilo que tá ali. Eu não posso seguir minha religião, eu não posso seguir meu achismo, eu tenho que seguir o que tá ali, que é lei. Então, é um dever de todos garantir a da criança e do adolescente. Então, se você está na rua, vê uma situação, pode chamar a polícia vai acionar o conselho tutelar se for necessário, os órgãos vão entrar em comunicação e isso vai ser garantido. E para isso não é necessariamente que o conselho tutelar está lá, porque o conselho, ele é um fiscalizador dessa lei. Ele vai fiscalizar se os órgãos estão cumprindo, vai fiscalizar se a polícia está cumprindo, vai fiscalizar se a escola está cumprindo, vai fiscalizar se os pais estão cumprindo. Então, ele vai fiscalizar. A gente costuma dizer que o conselho ele é para trabalhar por trás do computador, não à frente do computador. A gente trabalha requisitando serviço. Você está lá. Olha, uma mãe negligenciou fazer isso. Vou aqui requisitar serviço para quem? Tem uma família, vamos dar um exemplo agora. Tem uma família que bebe muito dentro de casa, deixa a criança exposta à situação de vulnerabilidade, fica bêbado, suas crianças ficam com fome. Pronto, chegou a denúncia pra gente, o conselho tutelar não é nem para ir lá fazer a visita. Porque se já chegou a denúncia, a gente tem que requisitar serviço de quem é para acompanhar esse caso. Vamos acionar o CREAS. Já não está tendo a negligência, aí vai acompanhar a situação de alcoolismo da família. Aí a gente atrás do computador, requisita o serviço. Denúncia tal, no endereço tal, uma família assim, 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 assado. Faz todo o relatório, envia para a equipe vai para lá com o assistente social, com o psicólogo, com toda a equipe que estudou para exercer essa função. Porque para ser conselheiro tutelar não tem lá dizendo você tem que ter curso superior, não. Você não tem que ter uma faculdade de psicologia, de serviço social. Eu sou assistente social, mas eu não exerço minha função. Tem um assistente social dentro do conselho tutelar. Porque quando a gente vai enviar relatório para o MP, para o judiciário, tem que ter o relatório da assistente social, que ela vai ter o parecer dela, não da conselheira. Então, a gente requisita serviço quando estão sendo negligenciados ou quando estão em risco. Então, em situações como essa, é de extrema importância ter a denúncia. Porque sem a denúncia a gente não tem como saber e não tem como orientar essas famílias que elas podem estar colocando essa criança em situação de vulnerabilidade. Muito bem, Bianca, muito bem. Lady Daiane da Silva, parabéns, estou amando. E, Giovana, se prepara aí para... E lá aqui na água. Vá, a noite é sua. Vamos continuar aqui, falando aqui de um pouquinho dos nossos colaboradores, Bianca, para a gente entrar na parte final do nosso encontro, que, por sinal, maravilhoso e esclarecedor. Nós temos aqui Daniel Filmmaker, a produção de Hollywood, bem pertinho de você. Esse eu recomendo. Doutora Eduarda Galvão está ao vivo com a gente, viu? Show, Bianca. Cirurgiã dentista, que é minha filha, nossa filha, que estudou com você. Foi. Ela disse... Foi, 14 de todos de agosto. E ela está aqui dizendo, está amando. Competência e compromisso com a saúde bucal, Grapel, pontualidade e responsabilidade, localizado na rua Vigário Espinosa, número 112. Farmácia Tradição, do meu amigo Pelé, cuidando de você com amor. Na Farmácia Tradição, sua saúde é a nossa prioridade. Farmácia Tradição, tradição em cuidar de você. Transforme sua beleza com Dágila Siqueira, a farmacêutica esteta que entende suas necessidades. Beleza com segurança, Dágila Siqueira.
TS Engenharia e Construção, o sonho da casa própria ao seu alcance. Você sonha e a TS Construção realiza. Organização Devlin Torres. Temos aqui o Facetep, né, meus amores? Facetep hoje com a... a caneca personal, linda a caneca, viu? Daqui a pouco, gente, né, Giovana? Facetep, transforme seu sonho em realidade. A oportunidade que você esperava está aqui. Basta dar o primeiro passo. Confia Conte, a contabilidade que você pode confiar. Rua Adalberto de Freitas, 94, Centro, por trás das Americanas. Doutora Roberta Freitas, psicóloga infantil, neuropsicóloga, sócia do Centro Médico de Saúde e Bem-Estar, localizado na Avenida Ezra Araújo. Foi psicóloga de Miguel também. Roberta, a Roberta é excelente. Ela esteve aqui, ótimo. Um abração, Roberta. Inclusive tem Enzo também, né? Que ela é mãe atípica também. E a Casa da Feijoada, já foi lá, Bianca? Já sim, tô até pra ir, que eu recebi um convite, só que eu ainda não tive tempo de ir. A Casa da Feijoada. Alex, guarda aí, viu? Carmen tá me cobrando aqui direto, nos finais de semana. Mas esse final de semana, inclusive, a gente lá do presídio mandou buscar lá na Casa da Feijoada a melhor feijoada da cidade e região, com um tempero inconfundível. Alex Brito, Rian, Riquelme e Roberta e Fábio. Esses aí fazem parte da Casa da Feijoada. Meu irmão Alex, um abração aí para todos vocês. E vamos lá, né, Bianca, na Casa da Feijoada? Vamos sim. Bianca, meus amores, tem mais alguém? Estão com a gente também aqui, Robson e Simone. Simone é fonoaudióloga lá do POD. Também Miguel já passou, acho que Miguel passou por um monte de... Ela foi fono de Miguel logo no comecinho. É muito competente, Simone, muito competente. Simone, uma boa noite. Robson, esposo de Simone, também psicólogo, muito competente, está aí com a gente. É um dos... A ideia de Robson é fora do comum. Ele participa muito aqui com a gente. Né, Daniel? Né, meus amores? Né, Giovana? E hoje a gente tem aqui César também. Muito obrigado, César, por participar ao vivo aqui com a gente. Uma honra recebê-lo, viu? E Jura ainda está aí? Meu irmão Jura, taxista, quer viajar com conforto e qualidade, Jura. Bianca, e aqui eu vou me despedindo com minhas palavras, mas honrado da sua presença, honrado da sua desenvoltura, honrado de ter essa mãe guerreira, leoa, competente aqui com a gente. Então eu queria que você deixasse uma mensagem de reflexão aí para todos que nos acompanharam nesta noite de segunda-feira maravilhosa. Bianca, e de antemão lhe dizer que as portas do podcast Vozes em Debate estão aqui à sua inteira disposição. Toda vez que você quiser debater sobre o Conselho Tutelar, sobre o que a rede social tem de positivo, tem de negativo. Vê quantos temas a gente tem ainda para conversar aqui. Vários, né? Foi quase uma hora, já passou de uma hora. Já passou de uma hora. Tinha conversa aí para umas 2 horas ainda mais. Mas a gente vai abrir, já está aqui, o espaço é todo seu. Uma honra enorme, fiquei muito feliz em receber aqui e dizer que Deus nos proporcionou esse momento e eu ganhei mais uma amiga. Né? Vou considerar como amiga. Igualmente. E um admirador da profissional, da mãe, da pessoa que é Bianca Veras. Então, eu queria me despedir aqui, Giovana vai vir aqui, e gostaria que você deixasse uma reflexão aí para todos que estão aqui nos assistindo até agora. Gente, boa noite, fiquem com Deus. Tem aí mais um pouquinho de Bianca Veras agora com Giovana. Bianca, tudo de bom, que Deus te ilumine. Proteja você, toda a sua família. Obrigada. Eu que agradeço poder participar aqui, receber esse convite. Me sinto extremamente honrada. No comecinho já fiquei emocionada, né? Porque uma coisa é a gente lidar com aquilo todos os dias, outra coisa é escutar falar da gente, né? E de uma forma tão generosa, uma forma tão positiva, que fico muito feliz de saber que eu estou transmitindo isso, né? Então, dentro dessas diversas faces
que eu atualmente exerço, não sei se ainda virá outras, porque o futuro a Deus pertence. Eu só espero exercer todas com excelência e com coração, porque tudo que a gente faz com coração é bem feito. Então, seja ela como mãe, como conselheira, como digital influencer, que seja feito com coração. E queria só deixar aqui um nomezinho, porque quando a gente escuta muito falar do autismo, que autismo agora é moda, que tá virando moda ser laudado, eu só vou deixar para vocês pesquisarem sobre o manicômio de Barbacena, que antigamente todas essas crianças adultos, eles eram recolhidos, e lá vocês vão entender um pouquinho da história, o porquê a importância de estar chegando essa informação e ter tantos laudos e tanta informação agora. E eu, como conselheira, é lutar por aquilo que me confiaram. E quando eu digo ser reavaliada todo santo dia, para mim, é uma questão positiva. Porque eu tenho 1.470 pessoas que votaram em mim, que acreditaram em mim para exercer essa função. E espero eu estar exercendo de forma que retribua, né? De forma que eles confiaram. Então, agradeço. Meu Instagram está aberto não só para denúncias, como também chega para informação, para tirar dúvida, para dar um apoio a essa família atípica que muitas vezes a mãe está sobrecarregada e precisa também ser cuidada, mas também para compartilhar com vocês um pouco do meu dia a dia e dessas bombril 1001 utilidades. E deixar aqui o número do Disque 100, porque sim. Tem um número do WhatsApp que é para denúncia, só que pelo WhatsApp a gente só consegue denúncia se identificando, mas se você, aí de casa, vê alguma situação, deseja fazer uma denúncia anônima, é super fácil, é só discar 100 do seu celular, que essa denúncia chega pra gente lá no Conselho. Gente, eu estive aqui com Bianca Veras. Uma honra, Bianca. E a todos vocês, fiquem com Deus aí e até a próxima segunda-feira. E na próxima segunda-feira, nós vamos estar aqui com a vereadora mais jovem eleita no Brasil. Rânia. Aqui de Ceará. Rânia Freitas. Rânia, será uma honra recebê-la. Estamos aqui na próxima segunda-feira, te aguardando com todo o carinho do mundo. Seja muito bem-vinda. Giovana. Agora, com você aí. Fica bem à vontade, viu? Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, Bianca. Boa noite. Que bom lhe reencontrar, né? Reencontrar, isso. Eu digo mesmo. Um prazer estar aqui com você essa noite. Sou suspeita a falar de Bianca. Acompanho seu trabalho nas redes sociais. E vez ou outra nós nos encontramos em projetos em comum. Então é muito bom estar com você essa noite. Para mim é algo muito incrível. Porque a gente tem uma noção a mais, né? Como você disse, no Instagram a gente escolhe o que posta. Isso. E quando a gente vem aqui conhecer a sua pessoa, conhecer um pouquinho dos desafios do que é ser Bianca, então é algo esclarecedor em muitos pontos. Afinal, a gente pôde conhecer nessa noite uma realidade totalmente mais ampla. Porque a gente viu ali os desafios de uma mãe atípica, de uma pessoa que tem suas responsabilidades como adulta, uma pessoa também que é neurodivergente, com TDAH, e uma pessoa que está se adequando ali na sociedade, assim como cada um de nós, com seus problemas, com suas vivências, é algo realmente muito incrível. Então, muito obrigada pela sua participação essa noite e por essa explanação de quem é você e de como você atua na sociedade. Minha gente, vocês estão entendendo quem é Giovana? Quando Giovana fala, eu paro e fico só admirando. Porque tu tá com quantos anos, Giovana? 15. Eu tô passada ainda. Cada vez que eu encontro Giovana, eu fico mais passada ainda. A gente se encontra muito em projetos, né, em comum, aí na rede de proteção da criança e do adolescente. Giovana é participativa. Mas todas as vezes que eu me encontro com Giovana, eu só fico assim, admirando. E que você cresça, Giovana, porque eu não tenho nem palavras pra decifrar quem é Giovana. Eu só fico passada. Eu fico assim, ó. 11, acho que foi 11, 12 anos, a primeira vez que eu encontrei Giovana. Eu fiquei assim, Que como assim? É de onde surgiu, pera? E Giovana é isso, né? Muito obrigada. Uma luz que explana a todos e que abrilhanta onde ela esteja, viu?
Então, falando sobre explanação, mais uma vez lhe agradecer, muito obrigada, fico lisonjeada. E sobre explanação, eu gostaria que você dissesse 6 pontos, 3 positivos e 3 negativos nessa vida multifacetada que é ser Bianca, para que no final você possa fazer uma reflexão pro pessoal de casa, pra gente aí partir pro sorteio, hora mais esperada, e pros parabéns. Gente, 3 pontos. Como é? Pera, que é tanta Positivo. informação. Quando Giovana fala, é tanta informação. Vamos lá, 3 pontos positivos sobre quem é ser Bianca, como é ali ser, pontos positivos na sua vida, Pronto. e 3 negativos. Eu acho que meu ponto positivo é ser destemida. É, coragem é tudo na vida. É destemida. Meu ponto positivo é ter uma fé, acho que inabalável, que é onde eu me fortaleço nos momentos fracos, que ninguém é de ferro todo momento, né? Então, eu acho que é onde eu busco a energia onde eu preciso e no lugar certo. Falar demais é meu ponto positivo e também meu ponto negativo. Nós, pessoas que falamos demais nesse momento. O meu ponto negativo, acho que também é esse, falar demais. Às vezes eu digo, meu Deus, cala minha boca. Segura. Estou nesse processo. Segura, mas aí a mente fala, Bianca, que tem gente querendo falar, fala. Então, acho que o ponto negativo e o positivo também é esse. Então, já disse um negativo, né? Tô com 2. E fazer ponto negativo é tão ruim, né, sobre a gente. Então, é alta avaliação. É tão ruim, né? Agora, Positivo, a vai pessoa puxar. diz tantos, mas eu sou autocrítica, vê se. Negativo, deixa eu ver. Ou então pontos que complicam ali. Enquanto Não, mulher, um ponto mãe, negativo profissional. meu que eu digo é me cobrar demais. Eu me cobro muito. Penso muito. Quem fala demais, minha gente, pensa tanto. Pensa tudo que muito. fala. Depois vai chegar em casa, vai pensar em tudo que falou. Pra ver se tava tudo ok. Aí daí você já tira. Então, o ponto positivo é falar demais e pensar demais. E outro, meu ponto também positivo, que também é negativo. Sei lá. Me diz aí, Giovana, eu tô... Não sei, mas até então eu estou me enquadrando na questão da autocobrança. É triste. autocobrança. É O adoece. E em todos Adoece. os sentidos. Ainda mais quando você é uma pessoa que se expõe, assim, que o seu trabalho exige isso. Quando você é uma pessoa que está Aí, à pronto, frente. um ponto negativo é esse, a exposição. Tem hora que eu só queria ser Maiara. Quem me acompanha nas redes sociais, por ser uma pessoa pública, quando eu entrei no Conselho Tutelar, muita gente dizia, tu não vai poder ir mais pra festa. Tu não vai poder mais tomar teu vinho. Oi, eu tenho uma vida. Minha vida pessoal não vai interferir na minha profissional. Eu sou uma profissional que acredito eu, que busca a excelência. Mas eu também tenho uma vida fora dali. Então, essa questão de se expor, tem essa autocobrança também. Aí eu brinco muito quando eu não tô de plantão, que eu tô na festa, que eu tô curtindo. Eu digo, me deixe, que hoje é Maiara. Porque meu nome é Bianca Maiara. Aí muita gente conhece Bianca. Se disser Maiara aqui em Pesqueira, ninguém me conhece. Quem é Maiara? Quem é Maiara? Não sei quem é Maiara. Aí eu digo, me deixe, que hoje é Maiara. Maiara vai aproveitar. Hoje não quero cobranças. Mas eu acho que o negativo também é essa exposição. E antes de tudo, você é mulher, você é mãe, você é um ser humano. Então, quando a gente acaba reconhecendo isso e trabalhando isso na gente é algo muito importante. É algo que eu venho tentando fazer, porque ainda sou um adolescente. Meu avô Sou dizia uma danada. coisa que era assim, olha. Não abra nem pro trem. Foi nessa que eu me ferrei. Não é nem meu Ele coração. dizia desse jeitinho. Olha, minha filha, porque assim, eu fui criada por mulheres e por meu avô. Minha mãe se separou do meu pai muito nova. Tive a presença também muito da minha família paterna. Mas assim, o direcionamento do dia a dia era do meu avô. Então, olha, eu sei trocar resistência, eu troco lâmpada, eu saio mexendo, eu faço tudo. Então, eu não aceito isso, precisa de um homem pra fazer isso, não. Eu não preciso. Multifunções. É tanto que a gente lá não pode, eles mexendo na energia, e eu pensando, meu Deus, será que eles sonham como é que eu trocar a resistência da minha casa? Ele lá ensinando sobre energia, eu digo, meu Deus, então assim, eu não tenho isso, eu sou muito destemida. Aí foi nessa do meu avô dizer, não abra nem pro trem, que aí pronto. Cheguei assim. Aí tem hora que eu digo, avô, meu Deus, pra que a senhora foi dizer isso? Ficou sem freio. Ficou sem peraí, freio. não subi, Eu digo, cadê o trem? Cadê o trem? Corre. Mas enfim, Bianca, muito obrigada. Conhecer essa parte de você foi muito especial. Então, pra gente encerrar e pro sorteio, parabéns. Deixe uma frase pro público de casa.
para incentivar, conscientizar. Certo. Enfim, Bianca, deixa aí seus relatos finais aqui nessa noite. Vixe, uma frase, eu nem preparei nada. Aqui é assim, aqui é assim. Improviso. Improviso. Mas eu acho que é sempre ser você mesma, sem capas e sem faces. Porque um dia elas caem. Então, quando a gente é quem é de verdade, a gente ganha espaço, voz e vez onde precisa. É saber lutar aonde lutar, saber falar onde precisa falar. Isso é quem a gente é. Essa é Bianca. Essa é Bianca. Eu peguei a frase de Carlos. Porque é algo muito inspirador. Você tá aqui conversando com uma pessoa verdadeira que mostra, assim, sua vida. Relatos. Não é fácil, né? Você tá se expondo assim. Enquanto ser humano, porque não é fácil. A gente tá em uma vida, em uma sociedade onde todas as pessoas criticam. Onde poucas estão ali pra te aplaudir. Giovana, tu tem 30 anos, eu fico passada. Não, só a alma de jovem senhora, mas... Não, você O é uma gosto alma musical brilhante que vem aí. Muito obrigada. Com 15 anos tá assim, imagina Giovana com 30. Nossa jornalista. Bem, Nada. nada. Era só sem feito também. Eu acho que ele Que nunca continue fez. assim, viu? Lembre de mim, viu, quando chegar lá. Ah, com certeza, com Lembre de mim, certeza. olha, no podcast, a conselheira tu tá lá, Bianca. Sempre me elogiou. Vendo po- Não, com certeza. Eu digo ao meu amigo, o Bruno, eu disse, olha, quando a senhora ficar famosa, a senhora não esqueça de mim, então vai ser Giovana. É, não esqueça de mim. Eu tô com 15 anos também falava assim também. Ah, veio com 15 anos, minha gente, não quero nem saber. É o que eu digo aos jovens, minha gente, eu entendo você, eu também sou jovem, já fui jovem, né? Eu não tô velha, eu ainda sou jovem. Eu entendo tudo isso, só que a gente tem que saber direcionar. Muitos jovens entram para conversar comigo lá no conselho, sai chorando ele e chora eu, e eu começo a dizer, eu entendo, minha gente, olha, vamos se ajudar, também fazer assim. Vamos se ajudar. É. E agora, falando de lembrar, eu não posso esquecer de vocês que estão aí nos assistindo, acompanhando a nossa segunda-feira. Então, vamos para o sorteio. Vou dar, ó, a responsabilidade tá com Bianca, viu? Joguei a bomba. Será que tem meu nome aí? Era pra eu ter entrado, Joguei ó. a bomba aqui, ó, Bianca. Eita, mais uma bomba que jogam pra mim, ó. Pra Ah, pra seguir, né? divulgação Me siga aqui também, é com minha ela. gente. Me siga também, @VerasBianca. Com 2 A, viu, no final. Fazer igual meu filho diz. Muita gente acha que meu nome é Vera, vice? Mas é Veras Bianca. Na Ô, campanha, Dona Vera, tudo bom, Dona na Vera? campanha eu tive que mudar meu @, porque eu disse que um pouco vão voltar errado lá procurando Vera. Aí eu tive que botar Bianca Veras, mas depois eu voltei. Eu digo, tu diz. Pode ser. A bomba tá com você. A de Jailson Ferreira. A Jailson Ferreira. É de Jailson Ferreira. É de Jailson, eu disse errado, é com E. Eu tô sem óculos, minha gente, que meu óculos quebrou hoje. Não, isso aí eu vi. A vida do Olha cidadão. nessa câmera. Ganhou o quê? Ganhou A caneca. a caneca do nosso patrocinador da Facetep, que está aqui com a gente. Esteve também semana passada. Robson, pessoal que faz, a família que compõe a família Facetep. Mostra a caneca. Vou abrir o unboxing. Unboxing da caneca. A zoadinha, assim, ó. Não tem nem unha pra isso. Olha. Me perdoe, dono da caneca. Futuro dono da caneca. Estou aqui, ó. Posso? Não, vou tirar não. Tá embaladinho, mas... Aqui, ó. Surpresa aí. Então, parabéns. Vamos aqui terminar a nossa segunda-feira cantando os parabéns para os aniversariantes do mês de agosto. Seguir vozes no debate, minha gente. Divulgação Seguir. de pessoa. O @, vamos dizer como é que tá o @. Vamos abrir aqui agora. Podcast Vozes em Debate no Instagram, no YouTube. Não perca, toda segunda-feira às 7h30 nós estamos aqui esperando com você, com figuras e temas especiais. Sigam também a nossa convidada, Veras Bianca. Isso, muito bem. Deu o nossa dela. conselheira tutelar, influencer, mãe e voz ativa. Então, fica ligado que toda segunda a gente tá aqui com pessoas e temas especiais. Então, mais especial ainda. Já aguardo será ansiosa o vida, voto de né? Giovana, viu? Com 16 anos, Giovana vai fazer história. Ano
coração crescendo. Mas vamos lá? Parabéns pra você. Chega de cantar, querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva os nossos aniversariantes. Bianca, parabéns para você, Bianca. Parabéns para minha Miguel. filha Maria Eduarda. Parabéns para Miguel. Miguel Palmeirense doente. Palmeirense doente. Vai toda Parabéns semana. pra Carlos. Parabéns para esse que vos fala. Parabéns para meu sobrinho Luiz Gustavo. A lista foi grande. E, gente, aproveitando esse momento aqui, que Giovana, eu tô vermelho. Agradecer a todos que me felicitaram, tanto no YouTube como no Instagram. Muito obrigado, gente. Eu respondi a todos vocês, mas estou imensamente feliz pela dimensão que foi aí essa, me desejando os parabéns pelo meu dia, não, pelo nosso dia. Então, muito obrigado. E como Giovana e Bianca disse, nos sigam nas redes sociais, né, Bianca? Exatamente. Olha, vamos lá no arroba. No Dê um arroba like. Veras, Vamos lá, Bianca siga. e Vozes em Debate. Instagram? Instagram podcast, @podcast Voz em Debate e o mesmo no YouTube. Então a gente encerra assim na nossa segunda-feira, dando início à nossa semana já com o pé direito. Pé direito. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama Sobre ele o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, sobre a família de Bianca Veras o seu Amém. amor. Amém.